Boa tarde, paz do Senhor a todos, tudo bem? Dá uma aumentadinha no volume. Que a graça do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Redentor, Salvador, em Jesus Cristo nós fomos sarados de todo o pecado, sarados de toda acusação que cairia sobre nós. E hoje nós vivemos o tempo da graça, o tempo da misericórdia. E mesmo assim, vivendo o tempo da graça e o tempo da misericórdia, nós temos que nos atentar a muitas coisas que vêm acontecendo diante de nós. As pessoas entendem que pelo fato de nós vivermos na graça, nós temos a certeza de muitas coisas, e na realidade nós não temos a certeza de nada, porque Cristo na cruz, ele cumpriu a lei, ele não aboliu a lei, isso a gente já falou algumas vezes, você já deve ter ouvido isso, né? Paz, Dona Olímpia, tudo bem? E esse entendimento tem que estar dentro de nós. Nós vivemos sim o tempo da graça, a dispensação da graça, essa nova aliança em Jesus Cristo, que é a graça, mas ela não nos dá a certeza de muitas coisas. Entenda bem o que eu estou querendo te dizer, tá? A certeza que eu estou querendo te dizer é o que muitas pessoas vendem por aí. A certeza da salvação, a certeza e o fato de nós pecarmos e sermos perdoados, pecarmos e sermos perdoados, isso não mudou nada do Antigo Testamento. Nós temos que seguir as leis, nós temos que seguir as regras, nós temos que seguir as doutrinas, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, e por esse fato de hoje tudo ser da forma que está sendo dito, da forma que está sendo ensinado, nós vemos pessoas e mais pessoas perdendo a vida e o inimigo tripudiando nas nossas cabeças, tripudiando na nossa mente, tripudiando no nosso corpo, tripudiando com o nosso espírito, porque nós permitimos, pelo fato de não entender a verdade e a realidade desse evangelho que salva, que cura, que restaura e que transforma. Amém? Vamos orar. Hoje não vai dar para fazer nenhuma canção. O violão deu um probleminha ali nos 45 minutos do segundo tempo. Agorinha. Uma das tarraxas dele deu defeito. Paz, Maria do Carmo. Tudo bem, tia Carminha? E é isso, irmãos. Vamos orar e vamos clamar a Deus que Ele venha com seu Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Glorioso Pai, maravilhoso, santo Tu és. Que pela Tua misericórdia, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, pela Tua graça, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Além de tudo que vem acontecendo ao nosso redor, o Senhor nos traz força, o Senhor nos traz ânimo, o Senhor nos traz vida para podermos cumprir aquilo que o Senhor tem chamado cada um de nós, para falar do Teu Evangelho, para falar de Cristo, para falar da realidade de quem nós somos e da realidade de quem nós podemos ser, pela transformação e pela salvação que Jesus Cristo gerou na cruz, Senhor, para cada um de nós. Eu peço agora, Senhor, em ação de graças, por Tua misericórdia, Senhor Deus, vá em cada lar, em cada casa, trazendo a paz, trazendo a esperança, trazendo o renovo, trazendo avivamento, Senhor, em cada um de nós, nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa alma, Senhor Deus. Que as atitudes a partir desse tempo sejam tomadas de forma diferente, que tudo seja de acordo com a Sua vontade e ligado aos Seus propósitos, Senhor Deus, na vida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, porque é o que nós mais podemos fazer é agradecer, porque a maior promessa é Jesus Cristo e a vida eterna com Ele, Senhor Deus. As demais coisas são coisas que vêm pela Sua misericórdia, pela Sua graça, Senhor Deus. Nos ensine e nos fortaleça a passar por todas as dificuldades, por todas as tempestades, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Assim como Jesus falou naquele barco, naquele momento, quando os apóstolos o acordam, desesperados por causa de uma ventania.
Ó Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus que acalma a tempestade e silencia o vento. Sim, Deus. Em Jesus Cristo fomos salvos, em Jesus Cristo fomos justificados, Senhor Deus. E desde lá nós devemos andar na retidão da Tua palavra, na retidão dos Seus conselhos e testemunhos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aumenta em nós, Senhor, estenda, Senhor, os nossos passos para encontro da Tua palavra, Senhor Deus. Aumenta em nós o desejo e a vontade, a intrepidez e a coragem, Senhor Deus, para não somente falar, mas para gritar a todos os cantos a Tua palavra, a palavra da cruz, a salvação, a restauração, Senhor Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor está vindo buscar aqueles que creem de verdade, Senhor Deus. Como eu gostaria de ser um deles, Pai. E eu creio que se nós continuarmos caminhando e trilhando a estrada de encontro contigo, Senhor, embaixo da sombra que a cruz faz sobre nós, nós conseguiremos, Deus, e seremos chamados filhos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Restaura, Senhor, a identidade de Cristo em nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Bom, vamos lá. Hoje é o dia 4, quarto dia de 40 dias. As evidências da presença do Espírito Santo em nós. As evidências que demonstram que o Espírito Santo habita, que o Espírito Santo faz parte do nosso dia a dia, que o Espírito Santo está conosco nas nossas decisões, no nosso caminhar, nos nossos passos. As evidências desta presença nos traz esse avivamento. É isso que nós precisamos compreender. Olha só, há diversas evidências da obra do Espírito Santo quando há um avivamento espiritual. Essas obras acompanharão esse avivamento. E é através da obra do Espírito Santo, que nós não devemos blasfemar de forma alguma, que talvez seja que a Bíblia diz que é o pecado imperdoável blasfemar contra a obra do Espírito Santo. É disso que ele está falando, das obras que o Espírito Santo faz na vida do homem, nas obras que o Espírito Santo faz para transformar uma nação, na obra que o Espírito Santo faz para transformar uma sociedade. E isso já é um ponto principal do avivamento, do acontecimento, do fato que o avivamento está prestes a acontecer num lugar. Amém? Qual é a primeira evidência? Convicção de pecado e salvação. Eu e você, nós precisamos ter a convicção dos nossos pecados para que nós possamos entregar esses pecados aos pés da cruz, e esses pecados, eles serão entregues e esquecidos por nós e por Deus. Deus nos perdoará e não mais falará, só que Ele falará para você: vá e não peques mais, não cometa mais esse erro, vá e se purifique, em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. E essa convicção de pecado, essa entrega, esse arrependimento de pecado gera a salvação, que é a convicção de que nós somos salvos, que não existe mais nada que nos separa de Deus, que não há mais nada que nos separa de Cristo. Amém? A obra salvífica de Cristo na cruz, ela inicia uma nova aliança, e essa aliança nós temos o costume de quebrá-la. Sim, com nossas atitudes, com nossas ações. E somente uma pessoa pode nos ajudar. Neste momento é o Espírito Santo, que faz novamente essa obra, que restaura novamente essa aliança entre nós e Cristo, entre nós e Deus. Porque o próprio Cristo prometeu: eu irei, mas será enviado sobre vocês o poder. E esse poder é o Espírito Santo, que nos ajuda e nos conduz nessa caminhada tão difícil. Amém? Quando ouviram isso, presta bem atenção, Atos, capítulo 2, versos 37, 38 e 41, nós vamos ler agora, tá? Atos, capítulo 2, versos 37, 38 e 41. Convicção de pecado e salvação. Olha só. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, o derramado Espírito. Os que aceitaram, presta bem atenção, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos capítulo 2, 37, 38 e 41 foram os versos que nós lemos. Você vê aqui, os que aceitaram. Carlos, muitos não aceitarão? Sim, muitos não aceitarão. Porque eles estão tão firmados no conhecimento deste lugar, naquilo que foi dito para eles, que eles não conseguirão enxergar. Mas, Carlos, e o poder soberano de Deus sobre isso? Meu amigo, o poder soberano de Deus, ele não força. Infelizmente, a palavra de Deus já nos diz, uns foram feitos para justiça e outros não. Alguns vasos são vasos de boas obras e outros não. E, infelizmente, muitos não aceitarão essa palavra. E se você for buscar no Apocalipse, no livro de Apocalipse, você vai ver do que eu estou falando. Muitos ouvirão a palavra, muitos até seguirão esta palavra, mas aí talvez eles não estão seguindo a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e sim a palavra do homem. E o homem é mau e enganoso. Quantas vezes eu vou ter que repetir para você que a nossa melhor obra é considerada a trapo de imundícia? Nós precisamos, com a ajuda e auxílio do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos receber essa mensagem, aceitar essa mensagem em nós, porque nós somos escravos do pecado. E o pecado impede muitas pessoas de enxergarem a verdade. Quantos que vocês conhecem, ou até nós mesmos, no nosso começo, ou no meio do nosso relacionamento com Cristo, da nossa conversão, até hoje, quanto tempo já tem? Quantas vezes nessa caminhada você foi levado a errar e a pensar que Deus tivesse te abandonado? Ou você viu alguma outra pessoa do seu convívio, aquela pessoa que falava de você, para você de Cristo, e você tinha uma convicção certa de que aquela pessoa era uma pessoa muito boa e aquela pessoa seguia a palavra de Deus, e de repente você vê aquela pessoa errando. Ela que tinha que te levar a Cristo, de repente você olha para ela e vê essa pessoa sendo indigna do próprio Cristo. Isso não faz com que desfaleça em você esse amor, essa paixão, porque você precisa de algumas pessoas que elas se tornem exemplos para você, para que você consiga seguir algumas coisas. Quantas pessoas na sua vida, agora vamos sair do Evangelho aqui e vamos falar do nosso cotidiano. Quantas pessoas para você um dia foi um exemplo? E quantas vezes elas decepcionaram vocês? Comigo aconteceu várias vezes. Eu tive vários exemplos na minha vida de pessoas que depois que eu fui ver nitidamente as atitudes, e não vou me descartar, de repente eu mesmo seja essa pessoa que fui um exemplo para alguém e essa pessoa viu eu fazendo alguma coisa errada e eu destruí a vida dela com Deus. Sabia que isso pode ter acontecido? Eu não tenho certeza se isso aconteceu comigo, mas eu cometi erros que alguém pode ter visto. Posso ter nessa caminhada tão longa e tão curta com Cristo, de 12 anos, alguém possa ter visto eu fazendo alguma coisa que não condiz com aquilo que eu prego, ou aquilo que eu falo no momento de fraqueza, no momento de queda, ou no momento que eu estava nessa mesma indecisão, será e será? Será que sim, será que não? Eu posso ter cometido alguma coisa, essa pessoa viu. Eu posso ter servido de pedra de tropeço para ela. Se nós não andamos convictos do nosso pecado e da nossa salvação, de quem nós somos e de quem Deus quer nos transformar, nós não temos o Espírito Santo habitando em nós. E essa é uma das convicções, várias vezes, né, Dona Olímpia? E essa é uma das convicções que nós temos que ter. Ou nós seguimos a Cristo, como a palavra de Deus diz, sim, sim, não, não. Vamos partir adiante. É claro que no começo dessa caminhada e no decorrer dessa caminhada, como qualquer outra caminhada, nós teremos problemas, nós teremos aflições, nós teremos dúvidas.
E essas dúvidas, nós precisamos nos achegar àquele que pode resolver essa dúvida, que é o ponto principal de toda essa caminhada, que é Cristo Jesus. E todas as respostas você encontrará nos 4 evangelhos ou em toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia reflete a mensagem, a pessoa e a integridade de Cristo. Quando há avivamento, o Espírito Santo cria uma atmosfera de busca das coisas espirituais e as pessoas têm uma forte convicção do pecado. Olha só, o Espírito aviva aquela pessoa e essa pessoa começa a ter fortes convicções a respeito do que é certo e do que é errado. Ela começa a enxergar as suas falhas, os seus erros, as falhas e os erros no mundo e começa a se distanciar dessas coisas para que ela não seja tomada mais uma vez, porque é muito fácil você ser tomado mais uma vez pelo mundo, porque o mundo ele nos sufoca. Da mesma forma que ele nos traz vários manjares, várias mesas cheias de fartura. E você, tomado pela beleza daquilo que você está vendo, você se enfia até o pescoço. E quando você olha, você se vê num profundo lamaçal, só com a cabeça de fora, para respirar, e difícil de sair. Aí, mais uma vez, você se recorda de quem é o Senhor da sua vida, e Ele estende a mão e te pega daquele encharque de lodo e te tira de lá mais uma vez. Amém. Por isso. E Ele fará, pode ter certeza. Porque Ele te chamou como filho. Amém. Já disse para você, caiu, levanta e parte de onde você caiu. Ele tem um plano, um projeto para cada um de nós. Para cada um de nós que ouvimos, para cada um de nós que recebeu, para cada um de nós que fomos mudados de alguma forma dentro de nós através desse maravilhoso evangelho que é Cristo. Amém? Condutas que sempre foram aceitáveis parecerão inacreditavelmente malignas, olha só. Coisas que você achava que estava tudo bem, que não tinha nada a ver, de repente elas passam a ser para você inaceitavelmente malignas, coisas ruins, coisas que destroem. As pessoas correm para Deus buscando o perdão dos seus pecados. Lembra do jugo? Entregando o seu jugo e pegando de Cristo que é mais leve. Isso acontece quando o avivamento chega. As pessoas começam a buscar a Deus de uma forma tão poderosa que as coisas começam a mudar na sociedade. Amém? O resultado é uma grande colheita de almas. O livro de Atos registra parte dessa colheita. No início, eram 120 pessoas ali no cenáculo. Depois, 3.000 pessoas na primeira pregação de Pedro. Chegando a 5.000 pessoas e o crescimento continuou. Isso é um sinal de avivamento. Quando começa com poucas pessoas, o avivamento, isso começa a crescer, crescer, crescer e toma proporções magníficas, mudando uma sociedade, mudando forma de pensar, forma de agir, forma até de falar. Amém? Mas muitos não aceitarão. Isso já vou deixar claro para você, muitos não aceitarão. Muitos seguirão as suas vidas como se nada tivesse acontecendo ao seu redor, porque eles não vão aceitar. Eles estão tão afundados nesse lamaçal, nesse charque de lodo, que não vão conseguir aceitar. Não vão. É tomado de um furor tão grande do inimigo, do maligno, que eles não conseguem sair mais disso. Eles não conseguem enxergar e eles ficam buscando subterfúgios, dizendo que Deus não é mal, que Deus não faz acepção. Realmente Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de pecado, meu querido. Tá? E nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. E o fato de nós sabermos o que é certo e o que é errado já nos traz justiça sobre a nossa cabeça. Aquele que trabalha, aquele que conhece as leis, a justiça do homem, sabe o que é certo e o que é errado. E nós sabemos que a justiça de Deus é a mesma coisa. Ela diz o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que não é aceitável, o que é bom e o que é maligno. Nós já temos isso de consciência desde quando, mesmo eu sendo católico ou eu sendo evangélico. Lembra do nosso catecismo lá atrás? Antes de nós tomarmos a primeira comunhão? Eu lembro quando eu era católico. Lembro, isso me traz uma alegria tremenda também.
Porque de alguma coisa lá eu fui ensinado poderosamente, sim. Sabe? Fui ensinado, e muitas crianças são ensinadas. Mas hoje até isso os pais se alienam. Já eu não sei mais se as crianças católicas estão participando de um catecismo para receber a primeira comunhão, como que isso está sendo feito, para que essas crianças aprendam a doutrina da Igreja Católica, para que essas crianças aprendam a caminhar, tá? Eu não estou aqui fazendo acepção de religião, gente, porque uma das coisas que eu entendo dentro de tudo que é formado por Deus, eu sei o que é certo e o que é errado. É saber, é ter essa certeza, e a Bíblia nos diz isso. Basta você ler. Mas a gente negligencia até a própria Bíblia. Meus queridos irmãos, como o nosso coração deve ansiar por uma grande colheita de almas em nossa nação. Como precisamos de verdadeiras conversões e verdadeiros seguidores de Cristo. Aqui que está o X da questão. As pessoas estão de fato seguindo? Eu de fato estou seguindo esse evangelho? Você de fato está seguindo esse evangelho? 2. A segunda evidência, a igreja começa a se estruturar. Entenda bem o que é a estruturação da igreja, tá? Não confunda isso não. Não deixa que esses líderes de mega igrejas confundam o que é estruturação, tá bom? Escute aqui o que é uma estruturação da igreja. O livro de Atos também registra a forma como a igreja começou a se estruturar. A vida em comunidade, uns com os outros, a divisão começa a acontecer. Os dons fazem a igreja funcionar. Os dons, cada um recebe um dom do Espírito Santo, isso faz com que ele participe e compartilhe desses dons e faz com que essa igreja se torne uma igreja forte e poderosa no Espírito Santo. Dentro das doutrinas reais, os apóstolos começam a estabelecer a doutrina, a estrutura ministerial. A igreja começa a funcionar como corpo de Cristo. A igreja começa a funcionar junta, em união, em unicidade. A igreja começa a trabalhar junta nos ministérios, tendo um cabeça, um líder definido, chamado por Deus, que são os pastores, os líderes. Amém? E esses homens estão prontos para levar essa igreja, levar esse povo, levar essa comunidade a Cristo. Ensinando-os a doutrina da cruz, ensinando a doutrina de Cristo, a doutrina de viver a Cristo. E isso trazendo coisas maravilhosas para a sociedade. 3. Terceira evidência, muitos milagres. E os milagres continuarão acontecendo em todo o tempo, meu irmão. Deus faz milagres todos os dias. O milagre da vida, o milagre do nascimento, o milagre do renascimento. Voltar a viver uma vida correta. Quantas pessoas você já viu sair das drogas e voltar para uma vida correta, uma vida reta, uma vida limpa, uma vida ansiada? Quantas pessoas você conhece que um dia não tiveram, você olhava e falava, essa pessoa eu não vejo nela nada de bom. E de repente ela está lá vivendo uma vida reta, uma vida pura, uma vida santa, porque encontrou o motivo da vida, Jesus Cristo. Amém? E não há outro motivo para a boa vida. Não há outro motivo para viver uma vida de verdade, a não ser Cristo Jesus, que nos restaura, nos liberta e nos transforma, e nos carrega por um caminho maravilhoso de vitórias e bênçãos. Muitos milagres. O primeiro milagre registrado no livro de Atos, após o Pentecostes, foi a cura de um aleijado, aquele aleijado que estava no pórtico quando Pedro estava passando, e ele falou, olha, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. E ali aquele aleijado levanta-se e anda. Amém? A questão é que muitas pessoas hoje estão vivendo, se vitimizando de tudo o que acontece. Uma pandemia, e essa pandemia, as pessoas estão se movimentando, as pessoas não estão parando. Muita gente que antes não via oportunidade, encontrou uma oportunidade. As pessoas estão continuando a viver, mas tem muitas que vão se afundar nisso, porque elas não acham motivo para viver. Elas não encontram motivo para viver, porque elas estão olhando para o lugar errado e para as coisas erradas. Olhe
para Cristo, olhe para a cruz, siga em diante. Amém? Daí por diante, diversos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos e demais membros da igreja. Notem que os milagres tinham um propósito de glorificar a Deus e produzir temor nas pessoas. Eu nem vou comentar o que eu ia falar agora, porque é muito complicado. Quarta evidência, oposição. E como acontece oposição quando o avivamento acontece? Quantas pessoas vão criticar o que está acontecendo, falar que é mentira, falar que aquilo é boato, falar que aquilo é aquilo, falar que isso é aquilo, mas um verdadeiro avivamento causa isso. Lembra que os seus amigos, seus parentes, aqueles que estavam dentro da sua casa também te criticariam por você vir a Cristo? A palavra de Deus já nos mostra isso, já nos diz a respeito disso. Olha só, uma evidência clara do avivamento é a oposição. Notem que começa com os líderes religiosos. Isso acontece porque o avivamento tira estes líderes da sua zona de conforto e faz os caras correr atrás do prejuízo, que começam a temer por sua posição e sustento. O mais incrível é que usam a palavra de Deus para levantarem oposição, usando a palavra de Deus contra Deus mesmo. Quem conhece? Você conhece alguém que fez isso já? Você já ouviu alguém que já fez isso na Bíblia? Satanás, usando a própria palavra de Deus contra Jesus Cristo. Lá quando ele atormenta Cristo 3 vezes no deserto, lembra? Nos 40 dias que Cristo estava no deserto, as 3 tentações. Pois é, uma delas foi usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. Olha só. Assim como fizeram os líderes religiosos quando houve o derramar do Espírito Santo, lá na época de Pentecostes, olha só, no capítulo 4 do livro de Atos, Pedro e João foram chamados para dar explicação dos milagres que eles estavam fazendo, através deles estava acontecendo. Testemunharam poderosamente aos líderes religiosos, foram ameaçados e proibidos de pregar, mas deram a seguinte resposta, que está no verso 20, amém, do capítulo 4 de Atos: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque nós não conseguiremos parar. Aqueles que creem em Cristo, que vivem a obra de Cristo, que amam a Cristo, não conseguirão parar de falar do que viram e ouviram. Ah, Dona Olímpia, tá ruim a coisa, Dona Olímpia? Ixi, ultimamente a coisa tá feia mesmo. Tá difícil. 5, a quinta evidência. Muita oração, mas muita, sem cessar, orações sem medidas, muita oração. Olha só, um dos ingredientes básicos da história dos Atos dos Apóstolos é a oração. Quando Cristo fala para eles, fiquem lá, eles ficaram fazendo o quê? Orando e perseverando ao Senhor. Muita oração. E aí veio o poder do alto. Em todo o livro encontramos referências constantes sobre o povo de Deus orando. E é exatamente este ingrediente que está faltando em nossas igrejas. Depois eu vou comentar a respeito disso. Os crentes individualmente têm negligenciado o seu tempo a sós com Deus, o seu TSD, aquele tempo, o seu devocional. Você sempre tem deixado para depois. Sempre tem deixado para depois. E você só se lembra de Deus quando alguma dor no pé acontece, ou quando você bate o seu dedinho na quina. As reuniões de oração, presta bem atenção, uma das coisas mais importantes que a Igreja de Cristo tem, as reuniões de oração, tem se tornado raridade em algumas igrejas. Muitas não têm feito isso. Outras usam isso simplesmente para prender pessoas. Não há mais vigílias. Poucos estão planejando uma jornada de oração, aqueles relógios de 24 horas de oração. Aos domingos, nossas igrejas estão lotadas, mas durante a semana, no culto de oração, poucas pessoas participam. Eu tenho uma coisa comigo. Se você precisa de oração, peça. Mas todos nós precisamos orar. E oração é para quem quer, não é para quem precisa. É para quem quer. Porque oração não é só quando nós necessitamos de algo.
Oração é diário, oração é alimento, oração é prazer de estar com Deus, falando com Deus. É isso que nós precisamos desmistificar hoje. Oração, meu amigo, não é só quando você está morrendo. Oração é enquanto você está vivo. E isso te traz mais vida, e mais vida, e mais vida, e mais vida. Oração é comunhão com Deus. Oração é conversar com Deus, é intimidade com Deus. Para de ficar achando que oração é só quando você precisa. É hora de crescer e amadurecer. E entender que isso é o ingrediente principal da nossa vida. Oração. Falar com Deus diariamente, o tempo todo, em todo o tempo, para que a nossa mente seja tomada das coisas maravilhosas do reino e o pecado se afaste de vez de nossa mente, que o pecado acaba logo, que o pecado some das nossas vistas, para que nós não caiamos em pecado. As atitudes deixam claro que a oração foi colocada em segundo plano na igreja. Gente, vou falar uma coisa para vocês, cara. Ano passado, foi. Nós começamos um movimento de oração na igreja do Nazareno. Todas as terças-feiras, às 9 horas da noite. Ai, Carlos, mas é tarde, 9 horas da noite. Eu tenho certeza que muita gente fica acordada até muito mais tarde. Assistindo Netflix, ou no celular, ou muita coisa. A frequência era de 3, 4 pessoas. Sempre as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas. Ninguém fez um esforço. Mudamos o horário esse ano, no comecinho do ano. O pastor Ronei tomou frente, porque eu não estava aqui. Sabe o que aconteceu? 3, 4 pessoas. Ele mudou o horário, levou para mais cedo, para um dia mais fácil. As pessoas não aparecem. Precisamos urgentemente de um avivamento espiritual. É por isso que nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos acordar para a realidade do que nós somos. Se nós continuarmos caminhando do jeito que estamos caminhando, eu peço misericórdia para Deus. Porque a coisa vai ser feia. Sexta evidência. A igreja começa a se espalhar, a igreja começa a expandir, a igreja começa a crescer, as obras da igreja começam a aparecer na sociedade. Não estou falando da igreja A, da igreja B, da igreja C, não. Estou falando as obras da igreja de Cristo. Daquela igreja lá do princípio, lembra? A igreja que Paulo formou, a igreja que Pedro formou, seguindo as doutrinas, seguindo a palavra, seguindo a Cristo. Juntos em união, em unicidade. Hoje qualquer coisa separa o corpo. Qualquer coisa. Cada um foi chamado para estar num lugar. Entenda bem. Cada um foi chamado para estar num lugar na obra de Deus. Cada um foi chamado para fazer algo na obra de Deus. Tem gente que canta, tem gente que não canta, tem gente que prega, tem gente que não prega, tem gente que limpa, tem gente que não limpa, tem gente que abre o prédio, tem gente que não abre o prédio. Tem gente que vai servir para todas as coisas. Então nós precisamos tirar isso de dentro do nosso coração. Vou dar um exemplo eu. O irmão Carlos está lá no Ministério de Louvor. Aleluia, eu queria estar lá também, mas eu não canto. Adoração não está ligado à música, gente. Às vezes eu estou lá cantando e você acha que eu estou adorando e eu não estou. Sabia disso? E você lá embaixo, na sua simplicidade, cantando do teu jeito, você está adorando mais do que eu. Sabia disso? Que isso pode acontecer, como já aconteceu várias vezes, eu já falei isso aqui várias vezes, que tinha dia que eu não estava bem, que eu subi no altar para fazer a minha parte, que era simplesmente uma coisa que Deus me deu, um dom que Deus me deu, e eu o faço estando bem ou não. Claro que depois de tudo isso, Deus mudou meu coração lá em cima, e eu saí de lá leve, eu saí de lá purificado. Porque toda vez eu pedia, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, eu preciso da sua ajuda, porque por mim mesmo eu não quero. Isso nós temos que ter essa luta diária contra nós mesmos. Tem uma parte da palavra de Deus, um texto que eu vou falar aqui para você, não é um texto, um jargão usado da palavra de Deus que
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe quem será contra você? Você mesmo. É você. É você que sabota a sua própria vida. É você que sabota a sua espiritualidade. É você que sabota a sua comunhão com Deus. Somos nós que sabotamos. Nós mesmos destruímos a nossa comunhão com Deus. Porque nós achamos que nós somos autossuficientes, mesmo sendo fracos e pecadores como somos. A igreja começa a se espalhar. Os líderes e as igrejas começam a receber a visão missionária, e é a visão maravilhosa essa visão missionária. Nem sempre precisa sair da nossa cidade para fazer missão. Seu vizinho já foi evangelizado? Meu não, porque eu também nunca falei de Cristo para ele. Olha onde está a falha, tá vendo, Carlos? Para falar a verdade, eu nem sei o nome do meu vizinho. Os líderes e as igrejas começam a receber a visão missionária e se espalham por todas as partes pregando o evangelho de Cristo. Por todas as partes, todos os lugares. Quando vem o avivamento, muita gente é salva e o próprio povo de Deus começa a querer que todas as pessoas também tenham essa experiência de salvação. Gente, é um anseio tremendo por salvação. Por isso nós precisamos clamar para um avivamento começar em nós, para esse avivamento se expandir e se espalhar sobre a nossa terra. Para que isso aconteça, pessoas sejam salvas dos seus pecados. Que pessoas se acheguem a Cristo, através da palavra anunciada de Cristo. Alguns irmãos que têm visão missionária sempre estão preocupados com o avanço do reino de Deus e fazem diversos esforços para mobilização de pastores, e igrejas conseguem algum resultado. Eles se esforçam com os pastores e com as igrejas, levando projetos, levando saídas, e eles obtêm um resultado maravilhoso com isso. Mas quando vem o avivamento, missões nascem naturalmente, sem esforço algum, no coração dos seguidores de Cristo, e eles entregam de corpo e alma para a obra de Deus, porque um dia Jesus Cristo disse: ide e pregai o evangelho. Isso está no nosso DNA, isso está dentro de nós. Mas Carlos, eu não sei falar da Bíblia. Você não precisa falar da Bíblia, fala do que Deus fez com você, meu querido. Mas se você tiver um contato maior com a Bíblia, dia após dia, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, vivendo o que a Bíblia diz, você será a Bíblia. Você passa a se tornar como ela. Você passa a ser a palavra. Ela passa a habitar em você. E você a qualquer momento estará apto e pronto para falar da palavra de Deus, até com o teólogo mais intelectual que existe. Porque o que mais vale é a sua experiência com Deus, e não aquilo que teóricos dizem. Teóricos, tá? Não falei teólogos, teóricos dizem. Que existem os teóricos da teologia, né? Pois é. Pessoas que estudaram teologia, mas não têm nenhum contato com Deus. Sim, existe. Professores de teologia maravilhosos, mas que não têm nenhuma vida com Deus, nenhum contato com Deus, nenhum conhecimento de Deus de fato, apenas da sua palavra. Por outro lado, o próprio Espírito Santo começa a dirigir a obra missionária. No livro de Atos, Filipe evangeliza o primeiro-ministro da Etiópia e o evangelho vai para o norte da África. Paulo e Barnabé fundam a igreja de Antioquia, que foi a base missionária para as viagens de Paulo. O evangelho se espalhou por todo lugar. Esta é uma das razões fundamentais pelas quais precisamos de avivamento espiritual. Milhões estão perdidos, precisamos levar-lhes a palavra de salvação. Milhões de pessoas ainda não conheceram de fato a mensagem de Cristo. E elas precisam ser tocadas, elas precisam ouvir o anúncio da palavra de Deus. E essa é a nossa função como igreja de Cristo. Se você crê do fundo do seu coração, levante-se. Você não quer sair em busca de ajudar, de ser missionário? Não é o meu talento, Carlos. Ajude um missionário. Temos várias bases missionárias da Igreja do Nazareno. Temos vários missionários daqui de Penápolis que nós conhecemos. Ajude-os em oração, em mantimento, em socorro financeiro que eles precisam, porque tem muitos que passam fome, morrem lá fora fazendo missão e a gente nem sabe. Estão na trincheira, estão na primeira linha de batalha,
enquanto nós estamos aqui discutindo se este ou aquele foi salvo ou este ou aquele está errado. Começando por mim. Eu sempre coloco dessa forma, começando por mim, porque eu também cometo esses erros. E eu estou sendo tratado assim como você está sendo tratado. Amém? Porque é a mim que eu que estou anunciando essa palavra, sobre mim vem um peso tremendo de justiça. Porque não adianta eu anunciar a palavra e não fazer. Entendeu? O peso disso. Hoje é só o 4º dia, gente. Nós estamos falando de algo poderoso que é o avivamento. E você pode ter certeza, do outro lado, Satanás não quer que isso aconteça. Porque ele quer que a nossa sociedade continue o lixo que é. Que a nossa igreja e a nossa religiosidade continue sendo as 4 paredes que nos fecham numa caixinha e não nos deixa crescer e amadurecer no Evangelho de Cristo. Amém? Motivos de oração de hoje. Ore para que o Espírito Santo levante um forte movimento de oração em prol do avivamento. Ore para que venha convicção de pecado sobre os crentes e não crentes. Peça a Deus que prepare sua igreja para a perseguição. E isso aqui, gente, a perseguição está relatada na Bíblia. Nós sofreremos perseguição. E não está longe disso acontecer. Não sei se na igreja brasileira por enquanto, né? Apesar que agora, em meio a essa pandemia, e eu não sei qual foi o propósito de Deus, aqueles ladrões de almas se calaram. Um tentou vender feijãozinho ungido de R$1.000, está se lascando. Muitos usando a palavra de Deus para o seu bel prazer estão se arrependendo ou estão se escondendo, porque a realidade vem e é neste momento, é no momento de dor, é no momento de angústia, é no momento de tribulação, porque agora eles não podem mais falar nada. Mostra as obras do Espírito Santo para você ver. Deus tem muito para fazer. Vamos orar. Senhor meu Deus, venha sobre nós, Senhor Deus, com poder e graça e misericórdia, Pai. Enche-nos da palavra do Senhor e da convicção de pecado, para que nós nos arrependamos daquilo que nós cometemos dia após dia, Senhor Deus. E também nos dê a convicção de salvação. Sim, Pai. E a certeza dessa salvação foi o sangue de Jesus Cristo. A marca na cruz. A marca da cruz em nossa vida. Aquilo que era para ser maldição, que era o símbolo de maldição, se tornou símbolo de milagre e da glória do Senhor. Foi santidade sobre santidade caindo sobre aquele lugar, sobre o Gólgota, aonde foi o palco que Jesus Cristo foi levantado no madeiro e ali ele vence a morte. Senhor meu Deus, não há cativeiro para o Espírito, Senhor Deus. Que o Espírito Santo esteja livre, agindo sobre as nossas vidas e trazendo um verdadeiro avivamento sobre nós. Encha os nossos lábios com a Tua palavra, enche a nossa mente e o nosso coração com os Teus ensinos e a Sua doutrina, Senhor meu Deus. Não queremos mais ser enganados por vãs filosofias e muito menos por papo furado, Senhor Deus. Que o Senhor nos ensine e nos prepare os nossos ouvidos para discernir a verdade, não a enrolação da palavra. Que a verdade venha, Senhor, à tona, que a verdade do Seu Evangelho venha à tona, Senhor Deus, para que não tenha mais engano sobre essas vãs doutrinas que são ensinadas. Traga-nos esse avivamento poderoso, Senhor. Prepare a igreja, Senhor Deus, em força, prepare a igreja em poder, Senhor Deus, para que quando vier a perseguição, nós estejamos preparados e prontos para essa guerra espiritual. Blinda, Senhor, cada um dos Seus filhos, que entenderam e receberam esta palavra, que entenderam e receberam a palavra da cruz, que entenderam e receberam a salvação de Cristo. Blinda, Senhor, esses meus irmãos. Sim, Deus, e que essa mensagem se espalhe para os 4 cantos, levando cura, restauração e poder, pois é a palavra do Seu Evangelho sendo falada, sendo colocada diante dos nossos olhos, Deus, como justiça e juízo, Pai. Vem, ora vem, Senhor Jesus,
Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É o que nós clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, meus queridos. Mais um dia se passou, é o nosso 4º dia. Amanhã, o 5º dia, nós vamos falar sobre o capítulo 29 do livro Atos dos Apóstolos. Capítulo 29. Rapaz, deixa eu ver uma coisa. Está escrito ali no cabeçalho. Capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. É o que nós vamos ver amanhã. E que venha com poder e graça sobre nós, que venha com força e ânimo, nos trazendo uma nova alegria, uma nova força. Amém? Aguardo vocês amanhã, às 16 horas, preparado com o que Deus tem para falar conosco. Amém? É isso mesmo que eu temia. Mas fica aí para vocês, tá? Amanhã nós vamos estudar o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Amém? Abra sua Bíblia aí no capítulo 29, tá? Aí depois amanhã nós conversamos a respeito disso. Que Deus abençoe cada um de vocês, glória a Deus por isso. Dá uma lida aí no capítulo 29 de Atos, tá? E depois você me chama. Tchau, gente. Deus os abençoe.